Voltamos com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. E estamos aqui com Cici, uma instrutora de bordado livre e que está contando pra gente uma história simplesmente impressionante. Cici, no nosso bloco anterior, você comentou conosco que aconteceu a perda totalmente inesperada do teu filho, uma doença rápida, e esse processo acabou te deixando enclausurada por muito tempo, é isso mesmo? Não digo muito tempo, Rafael, porque na verdade assim, eu sofri muito, demasiado, dar murro na Intenso. parede, intenso, aquela coisa. E como eu saí vamos dizer, do sepultamento dele já medicada com medicamento de depressão e tudo, e eu não queria tomar medicação, eu não queria ficar, porque eu me sentia mal, eu não me sentia bem. A única coisa que eu queria era na hora de dormir. Mas eu não queria sair, porque eu precisava mastigar aquilo. Aquele luto, ele precisava ser entendido para mim. Vivenciado. Eu queria vivenciar profundamente, queria sair daquilo caminhando. Não queria que alguma coisa me tirasse daquilo artificialmente, né? Então, o bordado ocupa minha mão nesse momento. Eu acho que faz um papel de esvaziar minha cabeça, de pensar no porquê. Porque a briga com Deus a gente tem, né? É uma coisa que a gente... eu dizia, Deus pecou mais comigo do que eu com ele, né? É uma revolta que não tem tamanho. Qual foi o momento de reconciliação seu com Deus e com a vida? Como ele acontece? Eu não sei te dizer isso, porque por ironia do destino, Rafael, 1 ano e 2 meses depois eu perdi minha mãe com a mesma coisa. E a minha mãe, a gente teve um relacionamento bastante difícil durante a vida toda. E nos últimos 3 meses de vida dela, que fui eu que acompanhei, apesar da gente ser 5 filhos, eu acompanhei muito próximo, a gente teve uma reconciliação muito grande. Então eu acho que nesse momento Deus me deu uma oportunidade de mostrar que, assim, do mesmo jeito que Deus te tira uma coisa extremamente grande, profunda, uma coisa difícil de lidar, Ele te dá outra, que é uma serenidade, é uma tranquilidade de consciência, que com Pedro aconteceu esse 1 ano e 6 meses, a gente teve uma unidade muito grande, a gente se fortaleceu muito junto. E com a minha mãe, esses últimos 3 meses foram uma reconciliação de uma vida inteira que a gente teve de conflito. Vai entender esses Então, caminhos, né? exatamente, são caminhos escolhidos que a gente muitas vezes não vai entender. Talvez aqui nessa terra, não sei, eu não entendo. Pode ser que tenha outras explicações. Esse bordado extraordinário que você fez, nasce como em meio a essa história? E esse bordado eu já tinha começado a bordar quando Pedro partiu. E quando minha mãe estava doente, eu ficava muito com ela, né, nos períodos que estava, e bordava à noite, tinha que ficar acompanhando, e ela se encantava muito com bordado também. Ela dizia muito da beleza do bordado que eu estava fazendo. Eu acho que tudo isso foi aflorando. Eu não sei te dizer em que divisão que eu posso colocar quando eu comecei as pessoas... É um processo natural. É tão orgânico que você nem percebe como ele acontece, né? Sabe? E hoje é uma coisa que me deixa extremamente feliz, que nas minhas aulas eu encontro mães que passaram pela mesma dor. Sério, Cici? Encontro mães que filho suicidou, mães que morreram, a criança faleceu prematuramente, às vezes do nada, por sequestro, pelas mais variadas, e mães que nunca falaram. E de repente, quando eu conto a minha história, que eu conto que eu bordo pelo Pedro, e eu tenho uma coisa, que todas as flores que eu bordo, na minha concepção, eu entrego a ele lá não sei onde ele deve estar recebendo essas flores de alguma forma, por isso eu bordo tanta flor, né? Então eu acho que isso faz com que as outras mães se aproximem por uma coisa de energia, não sei te dizer. E essas mães que chegam até mim, muitas partilham disso. Muitas dizem que de alguma forma elas também... E eu vejo às vezes algumas baixarem a cabeça e chorar porque aquilo está tocando a elas, né? E essas pessoas se aproximam da gente. E aí ficam... Agora, dizer que tudo isso não tem, que a gente não sente... Tem dia que a gente está com uma saudade
danada, sabe? O Pedro era muito meigo, tenho 2 filhos maravilhosos, minha filha hoje é meu braço direito, esquerdo, meus netos, né, amo, meu outro filho também super empreendedor, tá sempre na dele, mas assim, super preocupado com a gente, meu marido é um parceirão, mas a saudade daquele ser que não vai ser substituído. Não é um bordado, não é nada vai substituir. Nada, não é mas substituição, a gente começa a ver que essa dor ajuda outras dores, né? Isso começa a fazer sentido. Isso começa a fazer sentido. E aí o bordado tem sentido. Bordar flores para entregar ao seu filho que partiu. Tem como elas não serem esplêndidas, tem como não ser feito com carinho e no meio desse processo ajudar a redenção de tantas outras pessoas. Mais do que o ato, mais do que o objeto, o sentimento e a ação que é feita nesse processo. Simplesmente impressionante, se essa forma de se reencontrar, né? De se reencontrar na vida e ajudar outras pessoas nesse processo também. E quando que as pessoas começaram a procurar o seu trabalho, porque você começou a fazer por você, e para colorir a sua vida novamente, né? E presentear pessoas e tal. Mas quando que alguém falou assim, puxa, isso aqui é lindo, eu quero aprender com você. Aí com essa coisa de rede social hoje, que é tudo, eu não sou de publicar prata, essas coisas da minha vida pessoal, eu não sou muito de colocar coisa, mas o bordado, tudo que eu bordava eu ia expondo. E isso começou, obviamente, a gerar uma cadeia de pessoas que se interessavam, que gostavam, que queriam a aula. Então a coisa foi acontecendo, foi ganhando corpo. E aí depois que eu entrei aí com a PS Ponto para eles me ajudarem nessa parte. Por nós, no outro exatamente, para eles poderem me darem um norte aí já mais profissional. Aí a gente começa a ganhar um outro ritmo. Mas a princípio foi isso, foi querer mostrar para as pessoas e encantar as pessoas com aquilo que estava me fazendo bem. Né? Dá para outra pessoa o bem que eu estava sentindo. Eu acredito que no partilhar da felicidade você é mais feliz, né? Eu acredito que no partilhar da felicidade você é feliz. Dar para o outro aquilo que está me fazendo bem. Isso é Mohai Ikigai. Isso é compartilhamento de propósito. Isso é simplesmente esplêndido. Agora vamos entender como é que ela está profissionalizando esse processo hoje. Não porque é uma questão de lucro, de mesquinharia, não. Mas é para que possa chegar ainda mais longe para ainda mais pessoas. Sobre isso a gente conversa na volta do nosso programa Valor Humano, na Rede Assim, a rádio mais informada.